Bom dia. Jeremias 21. Livro de Jeremias, capítulo 21. Esta é a palavra que veio Jeremias da parte de Deus, quando o rei Zedequias mandou-lhe Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseia. Eles disseram: consulta, pois, neste momento a Deus por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor repita em nosso favor todos os seus milagres, a fim de que ele se afaste de nós. Então o rei Zedequias mandou consultar a Jeremias. Jeremias mandou emissários, sacerdotes, saber dele o que Deus poderia fazer. Quem sabe Deus iria mudar a sentença e fazer milagres, para defendê-los da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Apesar do rei já saber que há muito tempo Deus tinha avisado que iria acontecer, que o castigo ia vir, se eles não mudassem, eles não se arrependessem, que a Babilônia iria atacar, ia prevalecer, ia vencer. Mas agora, quando o cerco está formado, quando a Babilônia realmente cerca Jerusalém, Zedequias manda então saber de Deus. Eu falo com o profeta de Deus para saber se Deus poderia fazer alguma coisa em favor deles, poderia fazer um milagre para que a Babilônia não invadisse Jerusalém. Jeremias, porém, respondeu-lhes: eis o que deveis comunicar a Zedequias. Assim diz Deus, o Deus de Israel: estou muito próximo de ordenar que se volte contra vós todas as armas de guerra que estão em suas próprias mãos, as quais estáis usando para lutar contra o rei da Babilônia e os caldeus, esse povo babilônico que vos cercou do lado de fora do muro. Eu os reunirei dentro desta cidade. Eu, pessoalmente, pelejarei contra vós, com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e violenta indignação. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens quanto os animais. Eles morrerão de uma doença horrível. Logo em seguida afirma o Senhor: entregarei Zedequias, rei de Judá, seus sábios, o seu povo e o povo dessa cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos do inimigo deles e daqueles que planejam tirar-lhe a vida. Eles os matará a fio da espada, sem qualquer compaixão nem misericórdia. Não terá deles a menor piedade. Dizei, portanto, a este povo: assim fala Deus: eis que agora disponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que permanecer nesta cidade perecerá por meio da espada inimiga, pela fome ou pela doença epidêmica. Entretanto, quem abandonar a cidade e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá sua própria vida por recompensa. Assim eis que determinei fazer o mal, e não o bem a esta cidade, assevera Deus. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Então, quando o rei Zedequias manda saber de Jeremias se Deus pode fazer um milagre, se Deus pode ajudá-lo a socorrer, porque a Babilônia tinha cercado já Jerusalém. Então Deus, usando o profeta Jeremias, fala: não, eu que estou contra vocês. Eu estou, na verdade, prestes a fazer com que as suas
próprias armas, as armas que estão na sua mão, se volte contra vocês. Eu estou contra vocês. Eu levantei a Babilônia para destruir. São um povo firme, forte, e eles vão se reunir aqui dentro de Jerusalém. Este povo, o povo de Deus, o povo separado, Deus falou: não, a maioria eu vou matar. Deus não está falando que vai mandar, não. Ele fala: matarei. No versículo 6 ele deixa bem claro: matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens quanto animais. É Deus que vai matar, é Deus que vai tirar a vida. Ele falou: olha, eu vou matar pela espada, ou seja, guerreando, vão morrer. Vou matar de fome, porque não vão ter alimento, como se alimentar, a cidade toda cercada, e realmente morreram. E também por doença, por enfermidades. E foi uma grande quantidade que morreram depois mesmo. Ele falou: a única maneira que tem de vocês escaparem, de não morrer, é aqueles que se entregarem logo aos caldeus, se entregarem logo à Babilônia. Sai, se entrega, e esses que se entregarem vão para o cativeiro, vão prisioneiros, mas vão estar vivos. Ao contrário, todos os outros aqui vão ser destruídos, vão ser mortos. Deus avisou durante muito tempo que o castigo viria. Eles não acreditaram, preferiram acreditar nos outros pastores, nos outros pregadores, nos sacerdotes, que estavam pregando paz, que estavam pregando tranquilidade, afirmando que Deus não permitiria que Jerusalém, que a cidade dele, fosse atacada, fosse destronada. O profeta Jeremias está afirmando o tempo todo, a mando de Deus, falando: vai acontecer. Se vocês não se converterem, se vocês não abandonarem o pecado, as idolatrias, o castigo virá. Deus vai levantar um povo, vai levantar inimigo contra Judá. E Deus levantou. Agora Jerusalém está cercada. O inimigo cercou. Ninguém pode entrar ou sair. Para sair, tem que sair para se entregar logo para eles. Está isolada. E Deus permitiu. Disse: agora esse povo vai ficar isolado aí, para morrer de fome, para morrer de sede, para morrer com enfermidades, com pestes, e o resto morrer, serem mortos pelos babilônicos, pelos caldeus. A Bíblia nos fala que foi Deus que levantou Nabucodonosor exatamente para punir o seu povo, para punir esse povo pecador, esse povo rebelde, esse povo desobediente. Da mesma maneira, hoje nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãos. Quando eu falo cristão, falo de todos eles, todos aqueles que falam que conhecem Deus, que amam a Deus. Mas é um povo que vive na rebeldia, um povo que vive no pecado, um povo que se recusa a abrir mão de idolatria, de mentira, do adultério, da prostituição, da fornicação, da desonestidade. Um povo que quer saber que no domingo ou outro dia qualquer vão nos templos e fica dizendo que ama a Deus, canta uma música qualquer, faz uma oração, uma prece qualquer, a oferta ali alguma coisa, e acha que estão amando a Deus. E encontra pela frente pregadores mentirosos, pregadores de heresias, que fica dizendo: Deus está dando, Deus está abençoando, e o povo está nessa situação e não estão percebendo que estão caminhando para a morte. Deus está avisando, gente, sem santidade, sem santificação, se não abandonarmos o erro, se não abandonarmos o pecado, nós seremos mortos. Nós vamos morrer. Hoje a morte é uma coisa muito mais séria, porque é a morte espiritual. Então nós podemos ir para a perdição eterna. Ele nos chama, falou: olha, abandona, muda, se converta. E se não houver conversão, vai existir morte. Vai chegar um ponto que não vai ter opção. Vai chegar um momento que nós não vamos ter como apelar para o Senhor. Eu tenho dito, hoje Jesus é o nosso advogado, é o nosso intercessor. Mas depois ele será o juiz. Então não vamos ter quem apelar mais. Não vamos ter mais quem pedir ajuda ou misericórdia. Então este é o momento de nós arrependermos, abandonar o que não presta. Nós vimos que Judá não fez, apesar dos avisos, apesar do chamado dos profetas, dos atalaias de Deus, eles se recusaram a ouvir.
Agora, em momento de desespero, vem clamar a Deus. Deus falou, não, agora eu não atendo, eu vou matar todos vocês. Isso aqui é uma palavra dura. Deus está dizendo, eu vou matar todos vocês. Também dirá a casa do rei de Judá, prestai atenção à palavra do Senhor. Ó casa e dinastia de Davi, assim ordena Deus, executai justiça pela manhã, e livrai o oprimido da mão do opressor, para que o meu furor não saia como fogo, e se acenda sem que ninguém o apague, por causa da maldade de vossas atitudes. Eu estou contra ti, que estás entronizada sobre o vale no planalto rochoso, afirma Deus. Contra vós que exclamai, quem poderá nos atacar? Quem adentrará as nossas moradas? Eu vos castigarei de acordo com as suas obras, garante Deus. Eu atearei fogo em sua floresta e ela devorará todos os seus arredores. As pessoas se gabam, não, eu sou de Deus, não, o maligno não toca, eu sou de Deus. Mas só que elas perceberam que elas não são de Deus. São religiosas somente. Mas todo aquele que vive no pecado, nas práticas erradas, não são do Senhor. Não são de Deus. E, consequentemente, o diabo faz a festa, sim. Mas, além disso, Deus mesmo se levanta e falou, não, eu estou contra vocês, eu vou destruir. Deus não está falando aqui agora em destruir um povo pagão, não. Deus está falando em destruir o povo dele. Deus está falando em destruir a casa dele. Falou, eu vou destruir todos vocês. Vocês serão aniquilados. Aquele povo que era separado dele, aquele povo que falava o nome dele, aquele povo que dizia que amava ele, mas por não amar, viver no erro, viver no pecado, viver na rebelião, Deus falou, eu vou destruir. E Deus destruiu. Então nós temos que aprender, gente, que, não, só porque eu estou orando, eu estou fazendo jejum, eu vou na igreja, isso não é o bastante, não. Vamos examinar a sua vida, vamos examinar seu coração. Veja o que você está fazendo, veja como você está vivendo. Você realmente está respeitando a palavra de Deus? Você realmente está praticando o evangelho do Senhor? Se não estiver, com certeza você está fadado à derrota, à morte, de qualquer maneira. Jeremias capítulo 22. Então assim ordenou Deus, desce à casa do rei de Judá e proclama ali esta palavra. E diz, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que assenta no trono de Davi. Ouvi tu, teus sábios conselheiros, e teu povo que passa por estes portões. Assim diz o Eterno, praticai o direito, exercei a justiça, e livrai da mão do opressor aquele que está sendo expoliado por ele. Não façais nenhum mal constrangimento ou qualquer outra violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se tiverdes o zelo de cumprir estas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelos portões deste palácio em carruagem, cavalos, em companhia dos seus conselheiros e do seu povo. Entretanto, se desobedeceres esta palavra, assegura Deus, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. Porquanto, assim declara o Senhor, a respeito do palácio real de Judá, tu és para mim como Gileade, como o alto da montanha do Líbano. Todavia, com toda certeza farei de ti um deserto, e tuas cidades ficarão absolutamente desabitadas. Enviarei contra ti exterminadores, cada um com suas armas. Eles cortarão os teus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por essa cidade e perguntarão umas às outras, por que Deus fez tudo isso contra esta grande cidade? E ouvirão como resposta, porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram, prestaram culto e serviram a outros deuses. Então, destruição, Deus está falando, olha, vai acontecer, eu vou enviar a destruição. E todos vão ver que não, essa cidade vai ser destruída. E as pessoas vão querer saber, mas por que essa cidade foi destruída, cidade grande? Falar, não, foi destruída porque desobedeceram a Deus, porque abandonaram a aliança, o acordo que tinha feito com Deus.
Por isso foram destruídos. Da mesma maneira, nós falamos, não, que nós somos cristãos, nós somos isso, somos aquilo. Mas se nós não voltarmos para o Senhor, nós não vivermos a palavra dele, não praticarmos a misericórdia, não praticarmos a justiça, não viver segundo a orientação de Jesus, nós vamos ser destruídos. Nós temos que parar de tentar nos enganar, nós nos justificarmos os nossos erros com falso amor, uma coisa como se fosse do Senhor. Eu fico observando, as pessoas falam que amam, mas o amor é contrário. Esse amor que eles dizem amar, esse amor que eles dizem praticar, que eles dizem viver, é contrário à palavra de Deus. Um amor que é concordante com o erro, um amor que é concordante com o pecado, um amor que aceita qualquer coisa, isso não é amor. O amor, quem ama, exige mudança, quer que a outra pessoa também seja salva. Não está preocupado somente em agradá-la para ela estar bem aqui, mas quer sim que ela seja salva. Quer que ela seja liberta. Quer que ela seja transformada. Então é isso que nós temos que querer desejar para o próximo. Jesus disse assim, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, o que eu quero para mim, eu quero para ele. Da mesma forma que eu busco incansavelmente a salvação, eu tenho que conduzir essas pessoas também à salvação. E não é concordar com elas, porque elas estão fazendo isso errado, mas eu amo, eu tenho que deixar. Não, negativo. Eu amo, quero que ela seja salva, que ela abandone o pecado. Por amar a todos, nós temos que pregar o evangelho, chamar o povo ao abandono do erro, abandono do pecado. Nós temos que exortar o povo. É nosso dever. Quem sabe eles acordem, eles abram os olhos e abandonem as práticas erradas. Abandone a idolatria. Abandone a mentira. Um povo que se diz cristão, que o livro do cristão é a Bíblia, o manual de vida do cristão é a Bíblia, mas eles vivem contra esse próprio livro, esse próprio manual, contra essa própria constituição do cristão, porque ele vive adorando imagens, todo tipo de imagens adoram. É santo, é padroeira, é Deus estranho. Adoram isso e falam ao mesmo tempo que amam Deus também. Essas pessoas estão buscando destruição para si mesmo. Depois, quando a destruição vem, vão clamar a Deus. Mas Deus vai dizer, por que vocês não respeitaram a minha palavra? Vocês não praticaram a minha palavra? Essa que é a questão. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque senão a morte virá, não é o diabo não, é Deus que vai enviar. Nós temos que temer ele, porque ele tem gostado de nos matar e lançar nossa alma no inferno. É esse que temos que temer, não é temer diabo ou qualquer outra coisa não. Não choreis pelo morto, nem lamenteis por ele, mas chorai amargamente por aquele que parte, porquanto este não mais retornará, tampouco contemplará a terra do seu nascimento. Pois assim declara Deus acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou no lugar de seu pai Josias, e partiu desta terra. Ele jamais voltará para cá. Morrerá no lugar para onde o exilaram e não voltará a colocar os olhos sobre esta terra. Pessoas que partem para a morte definitiva. Não vai voltar, não. Os espíritas falam assim, não, aqui a pessoa passa, vai se lapidando, encarna várias vezes. Isso é mentira. Isso é crendice, é o engano do diabo. Está permitido o homem viver e morrer uma vez só. A partir daí é o julgamento. A partir daí nós vamos ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Se nós estivermos em erro, se nós tivermos desobediência, para no momento que nós partirmos aqui, não tem mais regresso, não tem mais nada que possa nos salvar da morte, do sofrimento, da desonra eterna. Se nós aqui estamos vivendo adorando imagens, adorando qualquer coisa, quando nós partirmos daqui, nós sabemos que nós vamos também para longe do Senhor. E não adianta lá nós falar, não, eu amava o Senhor, você via que eu ia na igreja, mas ao mesmo tempo você estava adorando outras coisas, fazendo aquilo que ele disse para não fazer. Depois que morreu, não adianta missa de 7 dias, de uma semana, de um mês, de um ano, 10 anos, nada, reza nenhuma vai fazer com que alguém seja salvo, mude não. É nós que temos que fazer enquanto nós estivermos aqui. Então nós temos que aprender isso.
Ai daquele que constrói o seu palácio usando corrupção e meios ilícitos, que força seu próximo a trabalhar sem qualquer retribuição, tampouco lhe paga o salário. E ainda pensa: construirei para mim um grande palácio com grandes e confortáveis aposentos. Manda fazer ampla janela, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Porventura imaginas que acumular cedro faz de ti um rei? Ora, o seu pai não teve boa comida, e como matar a sede? Ele praticou o que era justo e correto, e por esse motivo tudo correu bem na vida dele. Julgou a casa do necessitado, do pobre, assim tudo lhe transcorria de modo agradável. E afinal não é isso que significa conhecer-me, afirma o Eterno. Contudo, tu não tens olhos nem coração, a não ser para tua própria mesquinhez e ganância, para derramar sangue inocente, para oprimir os fracos e praticar extorsão. Portanto, assim declara Deus sobre Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão exclamando: ah, meu irmão, ou ai, minha irmã, ou ainda, oh, sua majestade. Ele terá um enterro semelhante ao enterro de um jumento, simplesmente será arrastado pelo chão e lançado fora das portas de Jerusalém. Agora, pois, Jerusalém, sobe ao Líbano e clama, e ergue tua voz em Baçã, clama desde Abarim, porque todos os teus habitantes, todos os teus amantes foram esmagados. Ora, eu mesmo te adverti na época em que te sentias totalmente segura e próspera. Entretanto, tu não respondeste. Eu não quero escutar isso. E se este tem sido o teu procedimento desde a tua juventude, escolheste não me dar ouvidos. Portanto, simplesmente o vento conduzirá para longe todos os seus governantes que hoje te lideram, e os seus aliados serão levados para o exílio. Então no deserto serás envergonhada e humilhada por conta de todas as suas malignidades praticadas. Ó tu que estás entronizada num palácio real, revestido dos melhores cedros do Líbano, como haverás de sofrer e gemer quando te vieres as dores e a aflição como a de uma mulher em trabalho de parto? Às vezes nós falamos assim que não, nós somos Jesus, mas eu vejo pessoas, nós somos patrões, se diz evangélico, crente, quando eles têm empresa, têm funcionário, não pagam salário decente, às vezes enrolam, atrasa o pagamento, esquece que quem trabalha conta com aquele salário, com aquilo, eles atrasam, sonegam impostos, eles procuram sempre pagar bem abaixo do salário estipulado, ou então quando é empregado são maus funcionários, são funcionários que vivem usurpando, vivem roubando, sim, porque o patrão ele paga pelo tempo do funcionário, e quando este está dando ao cego, não está trabalhando, não está justificando o seu salário, está roubando, que a palavra nos diz. Há um funcionário que não tem cuidado com os objetos, com as máquinas, com os objetos, com o móvel da empresa. Depois falam que são cristãos. Pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélica, mas quando recebe um troco a mais errado, não devolve. Quando vê alguém perder alguma carteira, dinheiro, alguma coisa, faz questão de pegar para si, não chama, não devolve. Pessoas que fazem tudo para levar vantagem, fazem uma compra qualquer, se procura enganar alguém, prejudicar, querem sempre ser espertos, sempre levar vantagens. Depois fala que são cristãos. Esses vão padecer, pode estar dentro da igreja, pode estar indo todo dia na igreja, pode ir num templo qualquer, num templo denominacional, vão sofrer, vão pagar um alto preço, porque ser cristão não é ser religioso, ser cristão não é todo dia estar numa igreja, mas fora da igreja ser bandidos, bandidas com quantos tem. Ser cristão não é simplesmente estar no altar, num púlpito, pedindo dinheiro e mais dinheiro dos fiéis, extorquindo os fiéis, levantando, criando campanhas mentirosas, fazendo da casa do Senhor um shopping, porque é comercializando todo tipo de produto. Ser cristão não é enganar o próximo, mas amar o próximo. E os que praticam todos esses males vão pagar, vão para a morte. E é Deus
É Jesus que vai os enviar para a morte. Isso sem escapatória. A palavra dele se cumpre. Nós temos que abrir os nossos olhos. Será que nós somos honestos? Será que nós somos verdadeiros? Será que nós somos reais? Será que nós estamos fazendo o que é certo? Porque se não tiver, não adianta oração, não adianta ler Bíblia, não adianta estar em algum templo, não adianta subir monte, não adianta jejum. Vai padecer por toda a eternidade. É necessário sim mudança, abandono do pecado, abandono de todas as práticas erradas e voltar para o Senhor. Senão não terá salvação. Senão Deus os matará por toda a eternidade. Juro por minha vida e pelo meu nome, declara Deus, ainda que tu, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosses o anel real de selar da minha mão direita, eu te arrancaria. Eu te entreguei nas mãos dos que planejam tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Expulsarei a ti e a tua mãe que te deu a luz, para outra terra, onde não nasceste, mas na qual certamente morrereis. Jamais retornarão à terra para a qual anseias voltar. Deus deu uma palavra dura, falou, olha, Joaquim, você e sua mãe vão ser enviados lá para... Estou te entregando na mão do inimigo. Você que tem medo da Babilônia, eu estou te entregando na mão da Babilônia. Estou te entregando na mão do Nabucodonosor. Você vai para o cativeiro, a terra que você não conhece, você não nasceu, nem você, nem sua mãe, nem ninguém. Mas vocês vão para lá e para cá, você nunca mais vai voltar, você vai morrer lá. A palavra de Deus é direta, as pessoas falam, nossa, é uma palavra dura, dura a nossa desobediência, dura os nossos pecados, dura as nossas rebelião contra o Senhor. Isso tem um preço e tem que se pagar por esse preço. Nós temos direito sim, nós temos livre-arbítrio de escolher vida ou morte. Se nós escolhermos a morte, então nós temos que receber a morte. E o Senhor vai mandar, o Senhor vai matar por toda a eternidade. Falou, vai para lá e nunca mais vai voltar, vocês vão morrer lá. Essa palavra direta que ele falou. Ele disse, mas este homem Joaquim, algum vaso inútil e quebrado, um vaso que ninguém deseja, por que razão ele e a sua linhagem foram expulsos e lançados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 rogo-te, ouve a palavra do Senhor. Assim assevera Deus, registrai que este homem não tem filhos, homem que não terá sucesso em seus dias, pois ninguém da sua descendência prosperará o suficiente para se assentar sobre o trono de Davi, tampouco governará outra vez em Judá. Falou, olha, eu estou acabando com você, com a linhagem dele. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos responsáveis pelos nossos. Nós somos sacerdotes, sacerdotisas do lar. Qual a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos? O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Será que estamos ensinando temor, tremor de Deus? Será que estamos ensinando honestidade, ensinando ter caráter? Ou será que nós estamos sendo tolerantes com o pecado, com o erro? Ou será que nós estamos concordando, não, porque para que não sofra, para que não fique triste, para que não chores, aí nós vamos concordar. Não, porque se eu fizer isso, vai ficar triste, vai ficar magoado, vai ter problema. Problema maior nós vamos ter. Problema maior eles terão com Deus e serão mortos se não obedecer ao Senhor. Se nós não obedecermos, ensinarmos os nossos o caminho do Senhor, a nossa família perecerá. Várias pessoas vêm até mim e dizem, olha pastor, meu casamento acabou, meu marido não deixou, minha esposa não deixou, meus filhos estão em sofrimento, tá isso, tá aquilo. Mas eu sempre digo que começa a julgar o outro lado. Ele me abandonou, ela me abandonou, ele tá com outro, ela tá com outro, ele tá assim, ele tem ódio, tem raiva, ele ou ela. Não interessa, nós temos que examinar nós mesmos, vermos os nossos erros, vermos os nossos pecados, ver o quanto nós erramos, quanto nós estamos longe do Senhor. Antes de nós julgarmos A ou B, nós temos que fazer o quê?
julgarmos nós mesmos. A palavra de Deus fala na seguinte forma: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Então nós temos que julgar, ver o que está errado na nossa vida, nós temos que tirar todo o erro, nós temos que tirar toda a falha, mudar, falou, não, eu vou agir agora em conformidade com o Evangelho. Eu vou viver agora de acordo com a palavra de Deus. Porque quando nós fazemos assim, quando nós vivemos isso, a morte não tem mais lugar sobre a nossa vida. Mas a morte, por mais que nós estejamos falando o nome do Senhor, dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, a morte tem lugar na nossa vida, se nós estivermos no pecado, se nós estivermos na desobediência, se nós estivermos na rebelião à palavra de Deus. Então, o segredo da nossa vitória é obediência. Obediência. Isso que é o segredo da vitória. Nós lemos hoje até Jeremias capítulo 22, nós concluímos. Amanhã, querendo Deus, sendo a sua vontade, nós vamos ler o capítulo 23, sendo a vontade do Senhor. Mas toda a resposta que nós precisamos, as dúvidas, esclarecemos à luz do Evangelho. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.